Olá, pessoal! Vamos iniciar então o módulo 2 da disciplina de Ciências do Solo, discutindo sobre os fatores e processos de formação de solo. Esse nosso conteúdo vai ser dividido em duas videoaulas. A primeira videoaula falando sobre noções de petrologia e a segunda videoaula vai discutir, propriamente dito, os fatores e os processos de formação do solo. Então, nesse módulo, nós vamos estudar todos esses fatores envolvidos no processo de formação do solo. Nós vamos discutir as causas das transformações da rocha. Então, por que a rocha se transforma num solo? Nós vamos discutir os processos gerais de formação de solo em diferentes situações. Nós vamos discutir também os processos específicos de formação do solo e como isso é utilizado para caracterizar diferentes tipos de solos. Nós vamos avaliar então os fatores de formação de solo e também os principais conceitos relacionados a esse assunto. Mas antes da gente começar a falar dos fatores e processos de formação de solo, é necessário que a gente entenda alguns conceitos de petrologia. Tá? O que é petrologia? Petrologia é uma área dentro da geologia que estuda a formação das rochas e também os diferentes tipos de minerais. Então, é importante que a gente entenda alguns desses conceitos para que a gente possa compreender melhor o processo de formação do solo, principalmente quando a gente for discutir a material de origem dos solos. Então, para a gente começar a falar da petrologia, eu vou disponibilizar para vocês um material que é um capítulo de uma apostila que é utilizada na Universidade Federal de Santa Maria sobre petrologia aplicada à ciência do solo. Ele é uma abordagem, tem todo o conteúdo necessário para a gente entender a parte de petrologia que nós vamos utilizar dentro da ciência do solo. E nessa aula nós vamos abordar os principais tópicos, só a gente não vai falar sobre as técnicas de diferenciação de minerais ou as características de cada um dos minerais. Nós vamos fazer uma abordagem geral sobre o conteúdo de petrologia, tá? Mas caso vocês tenham interesse, esse material vai estar disponível para vocês como material complementar da disciplina e eu sugiro a leitura para fazer as atividades que vão ser propostas. Então, pessoal, para a gente começar a compreender a formação das rochas, a gente precisa conhecer a história da formação do universo. A história da formação do universo, a história do universo, nos ajuda a entender como ocorreu a formação dos elementos químicos, mas também nos ajuda a compreender como ocorreu a formação das primeiras estrelas, das galáxias, dos sistemas solares e dos planetas. E com isso, também nos ajuda a compreender como ocorreu a formação das primeiras rochas. Então, conhecer a história do universo nos ajuda a explicar muita coisa sobre a formação das rochas. E também a história do universo nos dá uma escala de tempo, né? Porque nós estamos acostumados a viver numa escala de tempo que a gente considera 1000 anos, um período de tempo longo. Só que para uma escala geológica, 1000 anos é um período de tempo muito ínfimo. Então, dentro da escala geológica, nós estamos falando em períodos de milhões e milhões de anos, bilhões de anos. Então, nós conhecermos a história do universo e nos colocarmos dentro da história do universo nos permite ter essa compreensão também de escala de tempo. Então, para poder explicar a história do universo, nessa primeira parte da aula, eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu editei. Esse vídeo eu tirei partes de um vídeo maior que está no Ciência Todo Dia. Eu vou deixar no Moodle também o link para esse vídeo completo para vocês assistirem. Eu só tirei algumas partes para poder fazer a explicação para vocês. O vídeo é um pouco mais longo, né? Mas eu sugiro que vocês assistam. E também eu trouxe uma figura que nos ajuda a compreender os primeiros momentos da formação do universo. Então, o universo, a teoria que melhor explica a história de formação do universo é a teoria do Big Bang.
A teoria do Big Bang nos diz que todo o universo ele foi formado a partir de uma singularidade, ou seja, de um momento zero no qual ocorreu um processo de inflação do universo. Tá? Mas só que a gente não consegue hoje, a nossa física, ela não consegue explicar o que ocorreu, como ocorreu, e também não entende o que aconteceu antes desse período do Big Bang, dessa singularidade do Big Bang. Nós conseguimos explicar, a física hoje consegue explicar, a partir de 10 na menos 43 segundos após o momento inicial. Nesse momento, que é chamado de era de Planck, tá? Toda a matéria do universo ela estava concentrada em um único ponto. É esse momento inicial aqui, ó, 10 na menos 45 segundos após o momento zero do Big Bang. É esse período aqui, ó, que é a era de Planck. Nesse momento da era de Planck, toda a matéria do universo, imagina, toda a matéria do universo estava concentrado num ponto extremamente pequeno, que é muito inferior ao núcleo de um átomo. Então imagina toda a matéria concentrada em um único ponto. Então todas as partículas, tudo estava concentrado nesse único ponto. E a partir do instante de 10 na menos 36, inicia um período que é chamado de... aqui, ó, período da Era da Grande Unificação. Tá? No momento no qual toda a matéria estava concentrada nesse único ponto e a temperatura do universo era de 100 bilhões de bilhões de bilhões de graus Celsius. Então, era uma temperatura extremamente elevada, né? E fazia com que as 3 das 4 forças fundamentais da natureza, né? As 4 forças são eletromagnetismo, força nuclear fraca, força nuclear forte e gravidade. 3 dessas forças elas tinham a mesma intensidade. Isso fazia com que todas as interações entre as partículas que formam a matéria, que é o quark, os gluons, os elétrons, os fótons e outras partículas fundamentais, elas não conseguissem interagir uma com a outra, porque a temperatura era extremamente elevada. Então, não havia condições para formar átomos, formar elétrons, não tinha como formar prótons, não tinha como formar os átomos. E logo após esse período da grande unificação, em torno de 10 na menos 32 segundos, ocorreu uma grande inflação do universo. O que isso significa dizer? Que o universo ele se expandiu como se fosse uma bola, como se fosse um balão sendo enchido. Né? Então, o universo ele se expandiu para todos os sentidos. E nesse processo de inflação, permitiu que a temperatura do universo gradualmente diminuísse. Né? Então, fazendo com que, à medida que o universo se expandisse, a temperatura do universo ficasse menor. E isso permitiu que essas partículas fundamentais, essas partículas, os quarks e os gluons principalmente, conseguissem interagir um com o outro. Então, essa menor temperatura, essa redução da temperatura em decorrência da expansão do universo, permitiu que as partículas que antes não conseguiam interagir, conseguissem formar as primeiras estruturas de prótons, começassem a formar os primeiros nêutrons, né? Então, esses prótons e esses nêutrons, eles começaram a ser formados, então, a 10 a menos 2. E aí, a partir do momento que o universo se expandiu a 10 mil anos-luz de comprimento, o universo acabou reduzindo mais essa sua temperatura, e quando chegou a 3 a 20 minutos,
esses prótons e esses nêutrons começaram a se aproximar e começaram a formar a estrutura dos primeiros núcleos atômicos. Então, passaram-se em torno de 1 a 2 minutos para que o universo tivesse seus primeiros núcleos de átomos. Tá? Então, com esse processo de... passando-se 50 mil anos, o universo começou a se desacelerar. Deixa eu voltar aqui. Nós estamos na inflação. Isso acontece. Aqui, 50 mil anos, vamos voltar para 50 mil anos, o universo começou a se desacelerar, a expansão do universo começou a reduzir. E isso permitiu que esses prótons e esses nêutrons que haviam sido formados começassem a se aproximar e formar os primeiros núcleos de átomos. Então, a partir de 380 mil anos, então os núcleos dos átomos começaram a se estruturar, se organizar e começaram a capturar, a prender os primeiros elétrons, formando assim os primeiros átomos. Então, 380 mil anos após a formação do Big Bang é que ocorreu a formação dos primeiros átomos. E os átomos que foram formados eram o hidrogênio, né? Por que o hidrogênio? Porque o hidrogênio ele tem um núcleo, né? E um elétron. Foi formado também hélio, que é a fusão de dois átomos de hidrogênio, e também em pequenas quantidades o lítio. Então esses eram os primeiros átomos que existiam em todo o universo, passaram-se 380 mil anos. Então, com o passar do tempo, esses átomos de hidrogênio começaram a se aproximar, né? Então eles começaram a se aglutinar, formou-se um gás de hidrogênio, nuvens de gás de hidrogênio, e com isso, passados-se 200 milhões de anos, começou a ocorrer a formação das primeiras estrelas. Então, todo esse gás que estava presente no universo, ele começou a se aproximar, se aglutinar, em razão das forças gravitacionais, começaram a formar nuvens maiores de gás. Chegou um ponto que algumas dessas nuvens de gás, esse conjunto de gás, atingiu uma densidade tal que começou a ocorrer o quê? Fusão nuclear dentro das estrelas. E as estrelas começaram a brilhar. Com esse processo de fusão, fótons começaram a ser emitidos e a luz começou a ser visível no universo. Então, até 200 milhões de anos, o universo era completamente escuro. E a partir do momento que começou a ter o surgimento das primeiras estrelas, ele começou a emitir fótons e, a partir desses fótons, começou a ter luz e, consequentemente, luz visível no universo. Então, essas estrelas, elas começaram a se... Vamos voltar aqui. Espera aí que eu estou chegando. Então, essas estrelas começaram a se organizar em galáxias, né? Então, as estrelas, elas apresentavam massa, né? Grandes densidades, e elas começaram a orbitar uma na outra e começaram a formar vórtices. E dentro desses vórtices, hoje se sabe que o interior desses vórtices, dessas galáxias, frequentemente existe um buraco negro, né, massivo, que tem uma grande densidade e que aglutina todas as estrelas que vão formar essa galáxia. Então, a partir de 400 milhões de anos, começou a ter as primeiras galáxias no universo. E com o surgimento dessas galáxias, né, ocorreu a expansão do universo, né, e ocorreu a formação de outras galáxias. Então, a partir de 1 bilhão de anos após o Big Bang,
já existiam quase todas as galáxias que formam o universo hoje. Então, e dentro dessas galáxias, né, entre essas galáxias existe a nossa galáxia, que é a Via Láctea, e dentro da Via Láctea tem o nosso planeta Terra. Eu quero falar um pouquinho também sobre as estrelas, né? Que nesse período no qual ocorreu a formação das estrelas, dessas primeiras estrelas, em torno de 200 milhões de anos, essas estrelas elas são formadas inicialmente por nuvens de gás de hidrogênio, que elas se aglutinam, né? Então, e elas começam a aumentar a densidade e começa a ocorrer uma reação de fusão nuclear. É uma reação no qual dois átomos de hidrogênio eles acabam se fundindo, são liberados pósitrons e radiação gama, né? Então essas partículas de pósitron e radiação gama são liberados, fazendo com que átomos de hidrogênio 2 se liguem com outros átomos de hidrogênio, né, que acabam formando estruturas de hélio, né, e esses hélios acabam se fundindo. A gente tem que entender que no interior das estrelas, esse processo de fusão ele acaba juntando os átomos de hidrogênio formando o hélio. Posteriormente, esses átomos de hélio podem se agrupar com outros átomos de hidrogênio, formando carbono. Então, pode ocorrer a formação de carbono. Estrelas maiores, essas moléculas de carbono podem se fundir com outras moléculas de hidrogênio, formando oxigênio, que, por sua vez, podem se fundir com mais outras moléculas, formando neônio, formando magnésio, silício, ferro, né? Então, isso quer dizer que os elementos químicos presentes hoje no universo, diferente do hélio, do lítio e do hidrogênio, todos os outros elementos químicos eles são formados no interior das estrelas, né? E dependendo do tamanho da estrela vai ter diferentes elementos químicos formados, ou esses elementos químicos vão se formar em supernovas. O que é uma supernova? Uma supernova ocorre com uma estrela quando ela consome todo o hidrogênio dela e ela acaba se colapsando. Então, ela acaba ocorrendo um colapso porque a força gravitacional acaba sendo maior que as forças de fusão e de expansão pelas reações internas dentro da estrela. Então, essa força gravitacional acaba comprimindo e ocorrendo uma grande explosão. Né? Então, a estrela acaba explodindo numa supernova, liberando grande quantidade de radiação gama para o meio, e com isso fazendo com que outros elementos químicos mais pesados que o ferro acabem se formando. Então, por exemplo, chumbo, ouro, eles são formados nesse processo da supernova. Então, outros elementos químicos são formados. Então, todos os elementos químicos que existem ou eles foram formados durante o início da formação do universo, por exemplo, o hidrogênio, o hélio e o lítio, e os elementos químicos como os demais elementos químicos da tabela periódica, eles são formados nesses eventos dentro do interior da estrela ou nos eventos de supernova. Por isso que Carl Sagan dizia que nós somos filhos das estrelas, porque toda a nossa matéria que forma o nosso corpo, ele provém das estrelas. Então, o nosso carbono, o nitrogênio, o hidrogênio, o oxigênio, tudo isso provém dessas reações de fusão nuclear que ocorre no interior das estrelas. Bom, agora que nós entendemos como as estrelas se formam e os elementos químicos se formam, a gente pode continuar a história do universo contando ela a partir da formação das galáxias.
As galáxias, elas são um conjunto de estrelas que elas, muitas vezes, no núcleo dela, no interior dela, existe um buraco negro supermassivo, no qual, em razão da sua grande força gravitacional, ele atrai várias estrelas, né, formando discos que giram ao entorno desse buraco negro. E dentro, na nossa galáxia, nós temos um buraco negro, né? E uma das estrelas que formam a nossa galáxia é o nosso Sol. O nosso Sol, ele foi formado a partir de uma supernova de uma estrela anterior. Havia no espaço onde nós estamos, se sabe disso, que havia uma estrela anterior que acabou sofrendo uma supernova. E na poeira e nos gases formados por essa supernova, que liberou vários elementos, se formou uma nova estrela, que é o nosso Sol. E ao redor desse Sol, né, formou-se um conjunto de poeira. Né? E nessa poeira formada, a partir dessa poeira e desses gases formados, formaram-se ali os planetas que hoje formam o sistema solar. Então, eu vou mostrar um videozinho para vocês que ilustra a formação do nosso sistema solar. Então percebam que o nosso sistema solar ele tem interior, então o Sol, né? Nós temos aqui o Sol, e aqui nós temos um conjunto de esse gás e poeira que está circundando o sistema solar. Esse gás e esse poeira, a gente vai ver aqui um detalhe desse gás, aqui nós temos um recorte, ele é formado principalmente por elementos químicos, né, gases, mas alguns desses elementos começam a se unir e se aglutinar em pequenas estruturas rochosas, né, que são chamadas de planetesimais, né, que são nanoplanetas, microplanetas. E essas partículas, elas acabam adquirindo massa, né, em razão desse processo de aglutinação, e em razão das forças gravitacionais, essas partículas de rocha, de poeira, acabam formando rochas maiores. E essas rochas maiores, com o passar do tempo, vão formar, olha aqui, só para mostrar aqui, ó, vão começar a formar pequenos planetas. Né? Então, durante todo o processo de formação do sistema solar, essas rochas aglutinaram, né, e acabaram formando os planetas que nós temos hoje aqui no nosso sistema solar. Então, hoje, nosso sistema solar ele tem planetas que são planetas gasosos, né, por exemplo, Júpiter, Saturno, Urânio e Netuno, que são os planetas mais externos do sistema solar, e nós temos aqueles planetas mais rochosos. Por que formam planetas rochosos mais próximos do Sol e planetas gasosos mais longe do Sol? É em razão da força gravitacional. Aquelas partículas maiores e mais densas que eram rochas, são atraídas pela força gravitacional do Sol e acabam se concentrando nos discos mais próximos do Sol. E aqueles discos formados mais distantes do Sol, eles são formados mais por gases. Então, há uma tendência de ter formação de planetas gasosos, mais longe, numa posição mais longe do Sol, e planetas rochosos mais próximos do Sol. Esses planetas gasosos, eles são planetas muito grandes e têm muita massa. E eles acabam atraindo outros meteoros, outras rochas que estavam presentes durante a formação do universo, e as luas desses planetas acabam sendo formadas por capturarem essas estruturas de rocha que estão presentes no universo. Né? E nós temos também no universo, no nosso sistema solar, um manto que recobre de asteroides, né, que é formado principalmente por asteroides e por pequenos planetas anãos, né?
e uma camada de asteroides interna, né, que também acaba separando os planetas rochosos dos planetas gasosos. Tá bom? Então vamos começar a falar um pouquinho, agora que a gente entendeu um pouco mais sobre essa história do sistema solar, essa história da formação dos planetas, a gente tem condições de entender que as rochas, os elementos químicos que formam as rochas, eles são provenientes do início do universo, no caso do hidrogênio, do hélio e do lítio, e também eles são provenientes das reações de fusão que ocorrem no interior das estrelas, que são liberados durante a supernova, no qual todos os elementos químicos são formados, tanto no interior das estrelas quanto nos processos de supernova. Então, os elementos químicos que formam as rochas, eles são formados a partir desses processos. E as rochas, esses elementos químicos que, quando se concentraram mais próximo do Sol, acabaram formando planetas rochosos, né, deram condições de formar estruturas de minerais, formar estruturas de rochas, né, e aqueles planetas mais afastados não tiveram essa condição de formar estruturas de rochosas. Né. Então, agora que a gente entendeu essa história da formação do universo, a gente tem condições de entender a dinâmica interna do planeta, tá? E a partir das rochas que foram formadas no sistema solar, a partir dos elementos químicos que foram formados no interior das estrelas e no início da formação do universo. Então vamos começar agora a falar sobre a dinâmica do planeta Terra e como isso influencia na formação das rochas. Então nós precisamos entender que o planeta Terra não é algo estático. No início da aula eu falei de uma questão da escala de tempo. A nossa escala de tempo, no qual nós estamos, a nossa escala de vida, em média ali 80 anos, 60 anos, 80 anos, menos de 100 anos, que é o tempo de vida de um ser humano, ele não permite perceber essa dinâmica do planeta Terra, porque os processos, eles têm os processos que ocorrem da formação e transformação das rochas, eles são extremamente lentos em comparação à nossa escala de tempo. Mas a gente tem que entender que o universo, o planeta, ele é extremamente dinâmico, né? Então, para começar a discutir isso, a dinâmica do planeta Terra e a formação das rochas, eu quero mostrar um vídeo para vocês que dá essa noção, né? Isso aqui, na verdade, é um vídeo, acho que várias pessoas já viram, que mostra os processos de convecção que ocorrem no interior do planeta Terra. Então, numa estrutura, no manto externo do planeta Terra, o aquecimento do núcleo do planeta Terra, que se transfere para a superfície, faz com que toda a estrutura do manto externo, que é uma estrutura pastosa, ele passe por um processo de convecção. E esse processo de convecção faz com que as placas tectônicas que formam a crosta do planeta Terra se movimentem. Então a gente precisa entender que o planeta Terra não é algo estático, ele é algo dinâmico. E o processo de transformação das rochas, tanto de formação quanto de transformação, ele é algo também dinâmico, né? Então, esse processo de dinâmica da Terra, a gente pode separar de duas maneiras. Um processo dinâmico interno, né, que está relacionado ao movimento das placas tectônicas, e um movimento, uma dinâmica externa, que está relacionado aos processos de intemperismo, ação do clima e transformação das rochas. Então,
toda a formação das rochas e transformação das rochas, ela não é algo estático, ela é algo dinâmico, só que na nossa escala de tempo a gente não consegue perceber. Então, esse vídeo que eu mostro essas correntes de convecção para vocês, eu quero que vocês tenham essa ideia da dinâmica, que existe toda uma dinâmica, que é algo dinâmico, não é estático, não é parado, tá? Então, para começar a entender as rochas, né, e as placas tectônicas, a gente precisa entender a estrutura do nosso planeta. O nosso planeta, ele é dividido em camadas. Nós temos uma camada externa, que é chamada de crosta, né, no qual, nessa crosta, vão estar as placas tectônicas que formam o nosso planeta. Essa crosta é como se fosse uma casca do planeta Terra. E em cima desta casca está presente todos os oceanos, os continentes, as cidades, a vegetação, tudo que é do nosso cotidiano está sob essa crosta do planeta Terra. Essa crosta tem uma profundidade em torno de 5 a 100 quilômetros de profundidade. Abaixo da crosta nós temos o manto. O manto ele é dividido entre o manto superior, né, e o manto interno. Tá? Nós temos o manto superior, o manto transicional, que é o manto intermediário, né, um manto intermediário, e o manto inferior, que é a parte interna do manto. Então, abaixo da crosta, nós temos o manto, e o manto é dividido em manto superior, transicional e manto interno. Abaixo do manto interno, nós temos o núcleo do planeta. Esse núcleo ele é formado por ferro e níquel. Por que é formado por ferro e níquel? Lembre-se que quando a gente falou da parte da história do universo, eu disse que os elementos eles são formados no interior das estrelas. E o ferro e o níquel são os elementos que são formados, são os metais mais densos, formados em maiores quantidades. Então, o ferro e o níquel são muito frequentes nas rochas que a gente encontra no universo. Ou seja, é muito fácil encontrar ferro e níquel nos meteoros que caem no planeta quando vai se analisar a composição química desses meteoros. Então, o núcleo do nosso planeta ele é formado então por ferro e níquel. A gente pode fazer uma outra divisão do planeta Terra também, separando ele por esferas. Nós temos o núcleo interno, que é a endosfera, né, que é a camada mais interna, que compõe um núcleo, no qual ele vai ser formado por ferro e níquel. O manto transicional também pode ser chamado de mesosfera, né, e as partes mais externas, né, o manto superior, pode ser chamado de astenosfera e litosfera. A astenosfera é uma região no qual ela é aquecida por transferência de temperatura do manto interior. Essa região aqui, essa parte do manto transicional, ela pode chegar até 2.000 graus Celsius, então é uma temperatura extremamente alta. E essa região aqui da astenosfera, ela acaba se liquefazendo, ela acaba se tornando pastosa. É a consistência, vocês já devem ter visto algum vídeo, alguma coisa que mostra um vulcão entrando em erupção e emitindo lava, emitindo magma. Esse magma, aquela consistência pastosa do magma, é essa consistência que vai estar na astenosfera. E acima da astenosfera, então, nós temos uma região rígida, que é a litosfera, que são as rochas que estão presentes. Então, eu vou mostrar mais um videozinho aqui para vocês entenderem essa dinâmica que existe internamente no planeta e como essa dinâmica interna influencia nos movimentos tectônicos e, com isso, na formação das rochas. Bom, aqui nós temos então o que nós vimos no início, né?
as camadas do planeta Terra, né? Nós temos aqui embaixo um núcleo, nós temos aqui um núcleo formado por níquel e de ferro, nós temos o manto, né? O manto intermediário e inferior, o manto superior, e nesse manto superior nós temos a astenosfera, a litosfera e a crosta terrestre. Então percebam que essa coloração vermelha indica a temperatura. E percebam que a temperatura da astenosfera é muito alta e ela mantém a condição dessas rochas aqui nesse estado pastoso. Tá? Isso faz com que essa condição do estado pastoso dessas rochas. Vamos avançar mais um pouquinho o vídeo. Deixa eu chegar aqui. Depois eu volto ali nas placas tectônicas. Aqui, ó. Essa condição pastosa da tenosfera e uma alta temperatura que existe no início da tenosfera, nessa parte aqui, ó, do manto, nessa região aqui que faz contato com o manto transicional e interno, essa faz com que existam correntes de convecção dentro dessa astenosfera. O que é uma corrente de convecção? Vamos lembrar do ar quente que sobe, se resfria e desce, tá? Como ocorre no interior de uma geladeira, né? O ar frio que está no freezer, ele acaba descendo, ele acaba trocando calor com os alimentos que estão na parte de baixo da geladeira, esse ar acaba se aquecendo, ele sobe para a parte mais fria e acaba se resfriando, e aí o ar frio acaba descendo. Isso é uma corrente de convecção. O mesmo ocorre com o magma presente na astenosfera. O magma que está na parte mais abaixo, que faz contato com o manto, que está a mais de 2.000 graus Celsius, ele acaba subindo esse magma, né, e gerando correntes de convecção. Essas correntes de convecção fazem com que as placas tectônicas que existem no nosso planeta acabem se movimentando. Essas correntes de convecção que existem no interior do planeta Terra fazem com que existam placas tectônicas, porque como sempre a parte interna da astenosfera está sempre em movimento, isso faz com que a crosta terrestre esteja sempre em movimento. Então vão existir regiões no qual a crosta vai sofrer fraturas, né? Aqui mostrado nessa região aqui, né? No qual as placas tectônicas acabam se afastando, tá? E nesses locais aqui ocorre a formação de rochas, porque esse magma que está presente aqui na astenosfera, ele entra em contato com a água, acaba se resfriando, e nesse processo de resfriamento ocorre a formação de rochas. Ele começa a se solidificar e começa a formar rochas. Então, nesse momento aqui, ocorre a formação de rochas a partir da solidificação do magma. Tá? Os tipos de rochas formados vão depender de vários processos de formação de rochas. Por enquanto, a gente tem que entender que as rochas vão ser formadas ali. Como existe esse movimento de afastamento das placas tectônicas, né? Vamos imaginar assim, a placa tectônica num ponto de convergência, num ponto onde que vai ocorrer o afastamento das placas, ela começa a se movimentar e ela encontra outra placa tectônica. Então, uma placa tectônica acaba indo para o interior da outra, né? Nesse processo, as rochas que estão presentes nessa placa tectônica acabam aquecendo, né? E com esse aquecimento, elas voltam a formar magma de novo. E esse magma, ele pode gerar um ponto de pressão aqui, logo abaixo das placas tectônicas, e em alguma fratura ocorrer a formação de vulcões. Então, os vulcões, principalmente os vulcões que são formados
nos oceanos, né? Ou os vulcões que são formados nos continentes, eles são formados por esse processo, que é um processo de subadição. A placa tectônica acaba indo para o interior da outra. E as rochas que foram formadas aqui acabam sendo transformadas em magma e liberadas novamente num vulcão, um processo de vulcanismo, e formando rochas ao lado desses vulcões. Só para exemplificar, as fossas abissais que nós temos, acho que vocês já devem ouvido falar nas fossas abissais. As fossas abissais são esses pontos de fraturas que nós temos dentro do oceano, onde ocorre essa separação dos continentes, onde ocorre essa formação essa separação dos continentes. Os pontos da camada da litosfera mais finos, eles são encontrados ao fundo dessas rochas, dessas fossas abissais. Então, nós temos, além então desse processo, né, de formação dos vulcões, no qual uma rocha vai ir para o interior da outra rocha, né, destruindo aquela rocha, formando magma novamente, nós vamos ter pontos também no qual as placas tectônicas elas vão deslizar uma ao lado da outra. Esses pontos no qual as placas tectônicas deslizam uma do lado da outra são os locais onde tem a maior frequência de terremotos, porque o terremoto ele é esse processo de deslizamento, onde uma placa tectônica está sobre a outra, né, está presa à outra, e ocorre um deslizamento de uma placa ao lado da outra. Vamos ver se tem algum movimento aqui Vamos ver aqui. Acho que essa parte do vídeo ele ficou meio trancado. Mas ó, perceberam que existe um movimento da placa tectônica, claro que não é um movimento linear, é um movimento que vai ocorrer em solavancos, né? No qual toda a tensão que existe de uma placa sobre a outra acaba sendo liberada na forma de um abalo sísmico, na forma de um terremoto. Então, esses pontos que formam o planeta, né? Os encontros onde existem encontro entre placas tectônicas ou separação das placas tectônicas, são os pontos onde vão ocorrer o maior número de vulcões, são os pontos onde vão ocorrer o maior número de terremotos, né? Isso ajuda a explicar por que não existe terremotos de grande magnitude no interior do Brasil, por exemplo, dentro do continente americano, porque a gente está longe dessas placas tectônicas. Existem sim abalos sísmicos no Brasil, existem terremotos, mas são de magnitude menor e geralmente são pequenas acomodações de rochas que ocorrem naturalmente, mas grandes terremotos não ocorrem na nossa placa, no local onde a gente está na nossa placa tectônica. Os terremotos eles vão ocorrer principalmente na região do Chile, ali existem várias regiões que ocorrem terremotos e tsunamis, né? E porque é um local onde duas placas tectônicas se encontram, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nessas placas tectônicas, vamos ver se mostra mais aqui no vídeo. Eu acho que ele não vai mostrar, ele está mostrando mais. Então, a placa tectônica aqui da África. Vamos dar um pause aqui. Pronto. Então, aqui nós temos uma fossa abissal, né, com a presença de vários vulcões que são formados nessas fossas abissais. Aqui nós temos a região de encontro de duas placas tectônicas que existem grande atividade vulcânica e também vários terremotos aqui, né? Aqui nós temos perto da Ásia ali também a presença de terremotos, né? Então, o encontro dessas placas tectônicas explica também a ocorrência desses terremotos.
E esses processos, então, de afastamento e de aproximação, eles são classificados, eles têm nomes, né? Então, esse processo no qual uma placa tectônica ela converge para o interior da outra se chama de limite convergente ou destrutivo, no qual a placa tectônica que ela é empurrada, que ela vai para o interior da outra placa, acaba se transformando em magma e acaba sendo destruída. Tá? Existe um movimento que é o divergente, no qual aquele que é formado pela separação das placas tectônicas, e nesses momentos ocorre o extravasamento de magma. Esse momento é chamado de momento divergente. E nós temos então o limite transformante ou conservativo, no qual as placas deslizam uma ao lado da outra, que são esses momentos onde pode ocorrer terremotos e abalos sísmicos. Né? Então, a formação das rochas na crosta terrestre, ela depende desse movimento interno do planeta Terra. Por quê? Porque nesses movimentos convergentes, no qual a placa tectônica vai para o interior da outra, as rochas elas acabam sendo destruídas, e nesses momentos onde ocorre o limite divergente, ocorre a formação, a liberação de magma e a formação também de rochas. E nesse movimento convergente, como a gente viu no vídeo, também esse magma, esse ponto de aquecimento aqui, permite a formação de vulcões, e esses vulcões então vão extravasar novos magmas. Então, as rochas presentes no nosso planeta, elas são liberadas para a crosta terrestre durante esses momentos, durante esses fenômenos. Então, a gente viu então essa dinâmica, esse movimento tectônico interno, né, que nos ajuda a entender como ocorre, como isso influencia na formação das rochas. Agora a gente precisa discutir um pouquinho sobre a dinâmica externa de formação das rochas, essa dinâmica externa do planeta que vai modificar, vai transformar e vai formar diferentes tipos de rocha. Então, a dinâmica externa ela está relacionada a diferentes agentes geológicos. Esses agentes geológicos são a água, os seres vivos e o vento. Esses três agentes eles vão promover alterações nas rochas, que são agentes externos presentes no planeta. Então vamos dar uma olhada nessa imagem, que ela ajuda a entender a ação desses agentes externos. Primeira ação que nós temos é a alteração e a erosão. Então, esses três agentes externos eles vão desgastar a rocha e vão retirar fragmentos de rocha do local de origem. Esses fragmentos de rocha, então, eles podem ser transportados pela ação da água ou pela ação do vento de um local para outro. E a partir desse transporte, essas rochas elas podem sedimentar em determinados momentos, né? E a partir desse processo de sedimentação ocorrer um processo chamado gnase. Né? Então, esses sedimentos que foram transportados de uma posição da paisagem, aqui em cima de uma montanha, que sofreu esse processo de alteração e erosão, eles podem ser transportados para outros lugares, se sedimentar e acabar se compactando e formando outras rochas. A gente vai explicar isso daqui um pouquinho, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses agentes de transformação das rochas. O primeiro agente, então, é a água, né? A água, ela consegue promover uma alteração tanto física quanto química das rochas. E principalmente ela provoca fraturas nas rochas. Então ela consegue, a água, ao longo do tempo, desgastar a rocha, formando canais. Então esses canais aqui, imagine que isso aqui foi um canal formado pela passagem da água
sobre essa rocha. E com o tempo, essa rocha começou a se desgastar e começou a formar esses canais. Então, esses sedimentos que estavam presentes nessa rocha, eles foram parar em outro lugar, em outro local. Muito da areia que existe no mar, né, que existe nas praias e no mar, essa areia ela é decorrente desses sedimentos aqui que são fragmentados dessas rochas. Nós também conseguimos perceber que o efeito da rocha na fragmentação, né, o efeito da água na fragmentação dessa rocha aqui. E como isso ocorre? Bom, a água ela consegue penetrar em pequenas fissuras no interior da rocha. E essa presença da água vai provocar alterações químicas na rocha, que a gente vai ver um pouquinho com mais detalhes na nossa segunda videoaula, mas ela pode fragmentar a rocha. Né? Então, em condições, por exemplo, muito frias, que ocorre o congelamento, essa água pode se expandir, né, no momento que ela congelar, e quebrar a rocha, fragmentar a rocha, formando depósitos em outros locais. Então, a água ela pode ser um agente físico de fragmentação da rocha. E a água também pode transportar essa rocha fragmentada para outros lugares. É o que a gente observa em rios. Né? É muito comum nós vermos rochas presentes em cursos de rios que vão formar as corredeiras, né, de água. Então, é muito comum encontrar presença de grandes rochas que vieram de outras formações da paisagem, vieram de outros locais que se fragmentaram e acabaram se depositando nesse curso do rio. Além disso, essa água, ela, pelo movimento no leito do rio, ela faz com que essa rocha se quebre e liberem pequenas partículas que também são transportadas ao longo do rio. Então essas partículas de rocha que ao tempo elas vão se movimentando, vão rolando, elas vão ficar com aquele aspecto arredondado, que é muito comum numa pedra de rio, que a gente pegar no fundo do rio, a gente encontrar uma pedra arredondada. Essa pedra arredondada ela passou por um constante processo de rolagem, né? Elas ficaram rolando, elas ficam se batendo com outras rochas e outras que estão no leito do rio, e elas acabam se fragmentando e dando aquele aspecto arredondado. E as partículas que são liberadas por esse processo de rolagem também são movimentados ao longo do curso do rio. Outro processo de transporte e fragmentação, de fragmentação e transporte das rochas é a formação de geleiras. Né? A gente precisa lembrar que o planeta Terra passou por eras glaciais, no qual várias partes dos continentes foram cobertas por gelo. Né? E esse gelo, essa formação desses glaciais, fez uma alteração na paisagem. Aqui nós temos uma paisagem que foi alterada por formação de glaciares. Aqui dentro, na era glacial, toda essa paisagem aqui era coberta por gelo. E a formação desse glacial fez com que todas as rochas que estavam presentes nesse espaço fossem transportadas para outros lugares. Então, os glaciais, os gelos, além de promover a fragmentação das rochas, eles permitem levar essas rochas de um lugar para outro. Então, a água tem essa função de transporte e de fragmentação das rochas para outros locais. Outro agente de degradação das rochas é o vento. O vento ele pode atuar no desgaste, né, e na degradação das partículas que formam as rochas. Então, esse processo de passagem do vento faz com que as rochas se fragmentem e essas partículas sejam transportadas para outros locais. Né? Então, é muito comum nós vermos essas rochas, essa forma de rocha dentro dos desertos. Naqueles filmes de Velho Oeste, a gente vê essas formações principalmente em cima de arenitos, tá? Que o vento acaba desgastando esse tipo de rocha.
Outro agente de alteração das rochas são os organismos, né? Principalmente pela fragmentação das rochas. As raízes, elas atuam nesse processo de fragmentação porque as raízes começam a crescer no interior do solo, elas se expandem ao longo das rochas e elas acabam fragmentando, encontrando espaços e começam a fragmentar as rochas, tá? Então, a gente consegue entender com isso todo o processo dessa dinâmica externa do planeta Terra que permite a alteração das rochas. A ação da água, a ação dos seres vivos, a ação do vento, que vão provocar processos de alteração e erosão, transporte e sedimentação. Tá? Então, sempre vai ocorrer esses três agentes geológicos sempre vão atuar nesses processos de transformação da rocha. Então, agora que a gente entendeu como a dinâmica do planeta influencia na formação da rocha, desde a dinâmica interna, no qual ocorre a movimentação das placas tectônicas, e com esse processo de movimentação ocorre processos de extravasamento de magma, quando ocorre a separação das placas tectônicas, ou um processo de reformação das rochas, né, no qual elas acabam sendo destruídas nesse processo no qual um continente vai para o interior do outro, aquecidas e sendo liberadas na forma de atividade vulcânica. Né? Então, esses processos internos vão auxiliar na formação das rochas, e também os processos da dinâmica externa, pela ação do vento, ação da água, do gelo, da ação dos seres vivos, né, vão provocar a fragmentação, o transporte e a deposição dessas rochas. Então, agora que a gente já entendeu essa dinâmica, a gente precisa conhecer quais são as rochas e os minerais que são formados no interior dessas rochas e quais são os processos responsáveis pela formação das rochas. Agora que a gente já entendeu todo esse processo de dinâmica interna e externa que ocorrem no planeta Terra e que vão influenciar na formação das rochas, na formação e na transformação das rochas, vamos entender um pouco mais sobre as rochas, os tipos de rochas, o ambiente no qual elas se formam e os minerais, os principais minerais que compõem essas rochas. Então a gente precisa entender inicialmente que as rochas elas são formadas por meio de três processos. E que esses processos eles vão definir qual é o tipo de rocha. Então nós temos rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. As rochas magmáticas, elas podem ser de dois tipos. Rochas magmáticas intrusivas, também chamadas de plutônicas, que são aquelas que são formadas no interior da crosta terrestre. Geralmente, para essas rochas, ocorre um resfriamento lento e os elementos químicos que estão presentes no magma, eles acabam se organizando de forma lenta e formando minerais maiores, que são visíveis a olho nu. Já as rochas magmáticas vulcânicas ou extrusivas são aquelas que são formadas a partir da solidificação do magma na superfície da Terra, na superfície da crosta terrestre. E esse resfriamento rápido do magma impede que os minerais que formam, os elementos químicos que estão presentes no magma, eles acabem se reorganizando de forma lenta. Então, como a rocha resfria, o magma resfria rapidamente, esses minerais acabam se formando ou não, dependendo do tipo da rocha, e esses minerais acabam não sendo muito visíveis a olho nu. As rochas metamórficas, elas são formadas por um processo em decorrência do aumento da pressão e da temperatura. Então, essas rochas, elas geralmente são formadas a partir de outras rochas, os quais elas passam por um processo de aumento de pressão e temperatura, e elas são transformadas em rochas metamórficas.
Então, nós temos rochas sedimentares que podem formar rochas metamórficas e nós temos rochas magmáticas que podem formar rochas metamórficas. Já as rochas sedimentares, elas são formadas a partir do processo de diágese, no qual ocorre a compactação e a sedimentação dos fragmentos de rocha e que esses sedimentos eles vão se solidificar e vão se compactar em camadas ao longo do tempo. Então vamos dar uma olhada com mais detalhes nesses exemplos dessas rochas, vendo os principais tipos de rochas que são característicos de cada um desses grupos. Bom, primeiro as rochas magmáticas, então a gente consegue entender esses dois processos de rochas extrusivas e intrusivas a partir dessa imagem. Essa imagem é um corte da crosta terrestre, no qual aqui nessa parte laranja, amarela aqui, a gente observa a astenosfera, que é a parte onde o magma ele está numa consistência pastosa, né? E como tem uma maior pressão existente no interior dessa região da astenosfera, quando existem fraturas na rocha, esse magma acaba procurando esses espaços para se acomodar. Então, quando esse magma não encontra uma saída em contato do ar, ele acaba se resfriando de forma bem lenta, porque ele está bem próximo da crosta terrestre, aqui uma região mais fria da litosfera, e esse magma acaba se resfriando de forma lenta. Isso vai fazer com que os elementos químicos que formam o magma, eles se reorganizem em cristais, em estruturas de minerais maiores e que acabam sendo visíveis ao olho nu. Já as rochas extrusivas, elas acabam saindo ou no processo de separação dos continentes, né? Quando eu tenho a separação, a divergência dos continentes, ou quando esses dois continentes se separam, ou quando esse magma se deposita por meio da atividade vulcânica. E aí acho que vocês já viram várias vezes vídeos da lava percorrendo um caminho e se solidificando. E esse processo de solidificação ele é muito mais rápido se a gente comparar com as rochas intrusivas. Ele vai se resfriar de forma muito rápida. Então, isso faz com que os minerais eles acabem se organizando no interior da rocha de uma forma mais lenta. Então, existem diferentes rochas, né, que são extrusivas. Nós temos aqui o exemplo da obsidiana, que também é chamado de vidro vulcânico, e nessa rocha ocorre um resfriamento muito rápido do magma. E isso faz com que os elementos químicos não se organizem na forma de cristal. Eles simplesmente se tornam um magma resfriado e solidificado. Pode existir alguma cristalização, formação de alguns minerais, né? Aqui, por exemplo, do plagioclásio, que é encontrado num corte dessa obsidiana, mas a maioria das obsidianas acaba não tendo a formação desses minerais cristalizados. Outro exemplo de rocha magmática extrusiva é o basalto, e já o basalto, como ele acaba se resfriando um pouco mais lentamente, se a gente comparar com a obsidiana, ele não se resfria tão rápido quanto a obsidiana, já ocorre a formação de minerais. Então, se nós fizermos um corte, a gente consegue observar minerais do grupo dos piroxênios, das olivinas, né? Então, nós temos aqui a formação desses minerais. Se a gente olhar a rocha, a gente vai perceber que existe a formação de minerais, né? Então, esses pontos brancos aqui indicam a formação de minerais, e que esses minerais eles têm uma composição química, e isso é interessante vocês entenderem, que os minerais presentes na rocha eles são formados por diferentes elementos químicos. Então,
aqui nós temos o sódio, o cálcio, o manganês, o ferro, o magnésio, o lítio, né? Nós temos o magnésio, o manganês, o ferro, né? O alumínio, o cromo, o titânio, o zinco, o silício, o alumínio. Então, percebam que os minerais eles são formados por elementos químicos que estão se organizando na forma de uma estrutura de um cristal, do mineral, tá? A olivina também aqui, ó, ela é uma estrutura que tem a base do silício e que com essa estrutura do silício pode ter o magnésio ou o ferro, que vai formar a estrutura da olivina. Já a piroxina, ela pode ter como elemento X, esse conjunto aqui de elementos, como elemento Y, magnésio, ferro, manganês, alumínio, cromo, e como elemento Z pode estar presente o silício ou o alumínio. Então, todas essas combinações aqui de diferentes tipos de elemento vai formar os minerais do grupo das piroxenas, tá? Então, a gente precisa entender o quê? Que os minerais eles vão formar a estrutura de cristais da rocha. Tá? Os cristais, os minerais presentes na rocha, eles são formados nesse processo de resfriamento. E esses minerais eles vão ser formados por diferentes elementos químicos. Tá? Isso é muito importante vocês entenderem. Então, as rochas magmáticas, por exemplo, o granito ele é formado então por um resfriamento lento, né, porque ele é uma rocha magmática extrusiva, no qual quando nós olhamos o granito a gente percebe a formação de vários minerais aqui, ó. Nós temos vários minerais diferentes sendo formados aqui. Então, se a gente puder fazer um corte nessa estrutura dessa rocha, aqui fazer uma lâmina, a gente observa que existe a formação de mica, formação de feldspato e quartzo. Então, nós temos aqui o quartzo, que é basicamente óxido de silício, não tem nenhum outro elemento acompanhante. O feldspato, que pode ter feldspato de potássio, feldspato de sódio, feldspato de cálcio, então pode ter como elemento acompanhando o potássio, o sódio ou o cálcio, né? Numa estrutura de um cristal formado por silício ou alumínio, no qual nós temos o oxigênio também presente na estrutura desse mineral. Então, existem esses elementos químicos, esses átomos que vão formar a estrutura do grupo dos minerais do grupo do feldspato. Já a mica, ela pode ser formada por potássio, alumínio e silício, né? e oxigênio e hidrogênio. Então, esses elementos químicos aqui vão se organizar e vão formar a estrutura do mineral da mica. Tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes sobre estrutura de minerais, porque a gente não teria tempo nessa aula para falar sobre isso, mas caso vocês tenham mais interesse para entender a estrutura dos minerais, na apostila que eu vou disponibilizar para vocês, ele vai falar um pouco mais sobre cada um desses grupos de minerais. Tá? E as rochas metamórficas? Bom, as rochas metamórficas elas são formadas pela ação da temperatura, o aumento da temperatura e da pressão. Essa condição de aumento da temperatura e da pressão a gente vai encontrar quando? Quando a gente tiver aquela situação no qual um continente ficou abaixo do outro e aumentou a temperatura e a pressão nesse local, permitindo com que a rocha que existia anteriormente ali se transformasse em uma rocha metamórfica. Então, essas rochas metamórficas elas são formadas a partir de rochas já existentes no local, podendo ser rochas magmáticas ou rochas sedimentares. Então, o granito, quando ele é submetido a aumento da temperatura e pressão nesse processo de subdução, né, de um continente sobre o outro, uma placa tectônica sobre a outra, ele vai formar uma rocha metamórfica chamada gneiss. Tá? O arenito
ele vai formar uma rocha metamórfica chamada de quartzito. E o calcário, ele vai formar uma rocha metamórfica chamada de mármore. Mármore tão comum, né? Nas cozinhas, para fazer mármore, para botar na pia, para botar como elemento da construção civil, né? Da arquitetura ali, para construção de casas, apartamentos, essas coisas. Então, aqui um exemplo de rocha metamórfica, né? Aqui está errado, está escrito sedimentar, eu não corrigi o slide, tá, pessoal? Ali é para ser metamórfica. Mas aqui então nós temos um exemplo do mármore, né? Que o mármore é formado a partir do calcário, né? Então, quando nós temos rochas calcárias, que é uma rocha sedimentar, e nesse local onde está a rocha calcária for submetida a um aumento de pressão e temperatura, essa rocha vai se reorganizar, sua estrutura dos cristais, aumentando a sua dureza, formando assim rochas metamórficas. Então, os minerais, por exemplo, do mármore que a gente vai observar são os mesmos minerais que a gente encontra no calcário, que é a calcita, só que ela vai estar numa condição mais coesa, aumentando a dureza dessa rocha. E as rochas sedimentares, elas são formadas por um processo que é chamado de meteorização ou intemperismo, são sinônimos, só que na geologia ela trata mais o termo de meteorização e em ciência do solo a gente fala de intemperismo, por processos de meteorização física e química. Esses processos de meteorização, eles promovem a degradação da rocha, a fragmentação de uma rocha. E esse processo de fragmentação, ele acaba corroendo e erodindo as rochas pela ação da água, pela ação do gelo, ação dos glaciares, dos rios, a ação do mar, né? Então, tudo aquilo que a gente falou no início da aula é esse processo de erosão, de desgaste da rocha. E esse desgaste vai romper, vai retirar fragmentos, e esses fragmentos então vão ser transportados pela ação do vento ou pela ação do vento ou ação da água, né, ou do gelo, né, e esses fragmentos vão acabar se depositando em uma região mais estável da paisagem, né, uma região no qual esse sedimento vai acabar se acumulando. Então esses sedimentos eles vão acabar se sobrepondo um no outro, né? Vai reduzindo o espaço poroso e vai reduzindo a quantidade de água dentro desse sedimento e vai ocorrer um processo de cimentação por meio de argilas e outras substâncias que estão dissolvidas na água, que acabam se acumulando nesses espaços entre os sedimentos e acabam cimentando, né, solidificando esses fragmentos, né, esses sedimentos. Então, esse processo de compactação e cimentação nós chamamos de diagênese, tá? Ou diagênese. Então nós temos aqui a areia, né, que é um exemplo de vários sedimentos de diferentes tipos de rocha que acabam se compactando e se cimentando, formando uma rocha chamada de arenito. Então esse processo de diagênese, né, acaba formando então rochas sedimentares. Então aqui a gente consegue ver esse processo no qual essas rochas que estão presentes nessas regiões mais elevadas vão passar por um processo de fragmentação pela ação da água, ação do vento, elas vão ser transportadas aqui pelos córregos de água e vão acabar se depositando nessa região da paisagem aqui. À medida que essas rochas então vão se depositando, vai ocorrer o processo de diagênese, e esse processo vai acabar compactando essas camadas, formando estratos, né, formando camadas, que é uma característica muito comum das rochas sedimentares, ter a formação de camadas. Então, cada camada, por cada período de tempo que se acumulou,
acaba ficando registrada nessas rochas sedimentares. Então, um dos exemplos mais comuns de rocha sedimentar é o arenito, né, que é muito comum aqui na Serra Catarinense nós encontrarmos afloramentos de arenito da formação Botucatu. E esse arenito ele vai ser formado basicamente por quartzo e unido por esses agentes cimentantes aqui. Ó. Percebam que tem pequenos fragmentos, que pode ser quartzo ou outro mineral, né? E no meio deles tem uma substância mais escura, que pela fotografia ficou mais escura, que é o agente cimentante. Então nós temos aqui o quartzo, os outros minerais que nós não conseguimos identificar, e o agente cimentante. Então, esse processo de compactação e cimentação, de compactar e cimentar esses fragmentos que vai formar a rocha arenito. Bom, pessoal, é só essa nossa videoaula é uma revisão, vamos dizer assim, é uma noção geral sobre essa área de petrografia. Caso vocês queiram se aprofundar mais, eu vou deixar aquele capítulo daquele material lá da Universidade Federal de Santa Maria para vocês lerem. E eu também vou deixar indicado para vocês um site que é da USP, no qual é uma coleção, um acervo virtual de diferentes tipos de rochas e minerais. Então é bem interessante, caso vocês queiram conhecer mais sobre as rochas e os diferentes tipos de minerais, de vocês acessarem esse acervo para tirarem as dúvidas de vocês, tá bom? Então, agora vamos começar, então, já que a gente já fez essa revisão, apresentou para você essas noções gerais de petrografia, vamos falar então dos processos, dos fatores e processos de formação do solo.